De volta com o nosso Você Bonita para essa quarta-feira animadíssima no Você Bonita. E vou dizer outra coisa, participe, é tão bacana, né? Ler suas perguntas, colocar aqui suas dúvidas. A gente tem o Twitter, @VocêBonita, e agora tem o Insta. Entra lá no Insta para seguir a gente. As fotos são muito legais e as pautas sempre muito bacanas. Lembrando que na nossa culinária, a gente coloca a receita assim que acaba o programa na íntegra no Instagram. Então não dá para perder, tem que seguir @VocêBonita Twitter e o Insta @VocêBonita TV. Aliás, já que a gente começa com tudo essa quarta-feira, vamos começar com um papo muito bacana sobre a saúde feminina. São tantos pontos importantes que muitas vezes a gente acaba esquecendo, a gente deixa de lado. E olha, quando a gente se cuida, né, quando a gente se previne, isso é tão bacana, a gente colhe os frutos lá na frente. Para isso, claro, para esse papo maravilhoso, eu recebo mais uma vez Dr. Domingos Mantelli. Seja bem-vindo. Vamos contar que você vai ser o pai da Júlia. Ai, Júlia, linda, já é muito amada e querida. Muito, Seja bem-vindo mais uma vez. Descobrimos recentemente que é uma Vai ser menininha. pai de menininha. Olha, doutor Domingos, costumam dizer que os pais de meninas pagam todos os pecados, né? Todos aqui na Terra. Olha, não é, meninos, vocês que têm filha, a cara do Marcelo, é isso mesmo, né? Quando vem uma menininha, começam as brincadeiras e tudo mais, vamos falar, vai pagar os pecados. Nós não tínhamos predileção por sexo. Que viesse, tava não sei, muito não, é uma bem-vindo. menininha, coisa mais linda, eu espero ainda ter uma menininha. Deve ser muito bacana. Se puxar a mãe. E vai ser linda, vai ser a pequena sereia, gente. A mini pequena sereia, ela vai vir aqui no programa, não se preocupe. E, aliás, a gente vai fazer essa pauta quando a barriguinha da doutora Érica crescer, né? Acho que nós estamos aqui semana que vem. Pra contar desse lance aí da gravidez, enfim, fazer uma pauta sobre isso. Tem muita gente que tem dúvidas. Então, pra você que tá gravidinha, semana que vem a gente vai falar sobre isso. Hoje, doutor, o nosso assunto é importante. Muito. Porque as pessoas acabam deixando de lado coisas sérias, né? E a gente sabe que não são todos os médicos que acabam tendo o procedimento adequado durante a consulta. Então é muito importante que essas pessoas, essas pacientes, né, que são hoje telespectadoras do Você Bonita, possam ir para essa consulta também muito bem orientadas. Exatamente. Né? O primeiro item que eu acho bacana a gente falar, a gente enumerou aqui uma lista, gente. A gente vai começar falando sobre a irregularidade menstrual. O que acontece quando a mulher passa a ter um ciclo irregular? Então, uma coisa que é muito importante a gente diferenciar é a irregularidade menstrual de um sangramento vaginal anormal. Ah, tá. Muitas vezes a mulher ela tem um sangramento antes do período da menstruação, ela pensa assim, nossa, minha menstruação adiantou, ou menstruei 2 vezes no mês. Às vezes não. Às vezes a menstruação dela está vindo regularmente e ela tem um sangramento vaginal irregular por conta de outros motivos. Então o sangramento vaginal ele pode ser por uma irregularidade menstrual, onde a causa geralmente é hormonal? Pode. Mas, por exemplo, um mioma pode fazer com que você sangre fora do período menstrual. Um pólipo endometrial, que é como se fosse uma verruguinha que cresce dentro do endométrio, dentro do útero, pode fazer esse sangramento também. Às vezes um machucado no colo do útero pode gerar um sangramento fora do ciclo. Tá. Então nós temos várias patologias, nos casos mais graves, até um câncer de colo de útero pode sangrar fora do período menstrual. Entendi. Então, e não é como que a porque a gente mulher vai menstruou- diferenciar se é um sangramento, enfim, num dia ou ali momentâneo, Não dá para a mulher saber se não passar no ginecologista. Entendi. Pois, por exemplo, um sangramento que vem do colo do útero, um machucado no colo do útero, ele pode sangrar um dia ou ele pode sangrar 5, 6, 7 dias e parecer uma menstruação. Entendi. Olha. Então, a mulher não tem como saber se não for ao ginecologista. Então, teve um sangramento irregular, fora do ciclo, ou aquela coisa, a mulher está habituada a ter uma menstruação regular. Todo mês ela sangra direitinho no mesmo período. Saiu da rotina, procura o ginecologista, porque pode não ser uma causa hormonal. Entendi. Pode ser outras causas, como, por exemplo, que eu falei, o pólipo, o machucado no colo do útero, ou coisa do tipo. Até relação sexual, depois de uma Sim. relação, pode... Na verdade, quando a mulher tem esse machucadinho no colo do útero, é muito comum sangrar após a relação sexual. Porque o pênis bate naquele machucadinho e aí ele sangra, porque ele é muito friável, ele é muito sensível. Então, se isso acontecer após uma relação sexual, pode ser que ela tenha... Pode ser que ela tenha um machucadinho no colo do útero. Então, o ginecologista, somente através do exame vaginal, vai conseguir chegar no diagnóstico. Agora, doutor, como é que esses machucados, essas coisas, elas acontecem? Porque como a gente não está enxergando ali o colo do útero, a gente fica imaginando, né? Como é que isso surge? Pode surgir de várias maneiras. Um dos principais, por exemplo, o HPV.
pode dar esse machucadinho no colo do útero. Tá. Às vezes não HPV, às vezes um corrimento vaginal crônico, onde a mulher tem uma inflamação crônica desse colo do útero. Pode gerar esse machucadinho no colo do útero também. Entendi. Às vezes são pequenas glândulas, que a gente chama, essas glândulas que estão no colo do útero, são cistos, pequenos cistinhos que formam, que a glândula entope. É como se fosse uma espinha no colo do útero. E aí tem relação sexual, o pênis encosta, sangra. Olha só. Chamados cistos de Nabô. São pequenos cistinhos, às vezes vem descrito no Papa Nicolau, a mulher fica até assustada aqui que esse cisto no colo do útero, na verdade, nada mais é do que uma espinhazinha no colo do útero e ela sangra. Que não causa... Não causa nenhum mal, problema. não fica maligno, não causa câncer, nada disso. Mas também é uma causa de sangramento irregular, além do machucado no colo do útero. E a paciente precisa saber. Então, assim, após relação sexual, notou que teve um sangramento, tem que procurar o ginecologista para ver se está tudo bem. Para ver se está tudo ok e para diagnosticar. Se a causa for realmente hormonal, uma irregularidade menstrual, às vezes com anticoncepcional, com algum hormônio, você regularize. Tá. Agora, dependendo das causas, vai ter que ser tratado adequadamente. Olha, isso é importante. Quanta gente escreve para a gente falando dessa irregularidade menstrual, inclusive que traz aí uma demora, né, para a gravidez. A gente vai tocar nesse assunto também, não se preocupe, porque agora o doutor Domingos, além de ginecologista obstetra, sabe tudo também, né, para engravidar, né? Eles agora que... eu tô no papel de marido, de pai e de obstetra. Agora o negócio está completo. Já que a gente está falando de relação sexual, a gente sabe também que quando a mulher sente dor na relação sexual, isso pode trazer diversos problemas, inclusive aquela história dela se isolar, dela não querer, exatamente, né? E compromete uma vida, e não só de casal, mas uma vida prazerosa, uma vida, né, social, enfim, porque a gente sabe o quanto é importante a relação sexual também, né? Sim. E nesse caso, também tem que procurar a ajuda do ginecologista? Sempre. E o maior problema nesses casos é que a mulher às vezes tem vergonha de procurar o médico. Ela tem vergonha às vezes de falar para o marido que está sentindo dor. E existem muitas causas de dor na relação sexual. Às vezes um colo inflamado é uma causa, às vezes um corrimento vaginal, simples, uma coisa simples, gera uma dor na hora da relação sexual. Outras patologias, como endometriose, por exemplo, pode dar dor na relação sexual. Tá. Cistos de ovário podem dar uma dor pélvica na hora da relação sexual. Mulheres que já fizeram cirurgias anteriormente ou que já tiveram uma doença inflamatória na pelve, aquilo pode gerar aderências no útero. O útero fica aderido às alças intestinais, aos outros órgãos. Tá. E quando tem a relação sexual que o útero se movimenta ou que ele contrai na hora do orgasmo, aquilo gera dor. Olha só. Então tem inúmeras causas de dores durante a relação sexual. Pode ser desde uma coisa bem simples, como um corrimento vaginal, até coisas mais complexas. Somente o ginecologista para diagnosticar. E, de fato, tem tratamento? Todas elas têm tratamentos, mas ela tem que procurar o ginecologista. Geralmente, aquela mulher que já frequenta o ginecologista uma vez ao ano, dificilmente vai ter um problema desse. Tá. Agora, se ela já não está habituada, ela tem vergonha até de comentar para o marido que ela vai ao ginecologista porque ela está sentindo dor na hora do ato sexual. Agora, tem um período também da mulher, que é esse período da pós-gravidez, né? Depois que o bebê nasce, que a gente sabe que tem aí uma oscilação hormonal muito grande e também tem algumas coisas que mudam nessa relação sexual. A mulher tem menos libido, né? Sim. Tem um período na gravidez onde a libido é diminuída e no pós-parto também. Até porque no pós-parto, o que a gente chama de quarentena, aqueles 42 dias pós-parto, que seria o puerpério, não é recomendado ter relação sexual. Tá. Principalmente se a mulher teve um parto normal, pois o colo do útero ainda está aberto e você pode estar levando bactérias lá para cima e causar uma infecção nesse útero. Olha só. Então, nesse período de resguardo, já está proibido relação sexual. Tá. Mas é normal nesse período, principalmente que a mulher está amamentando, tudo, ela tem uma baixa da libido. Ela está naquele clima maternal. E o homem tem que compreender que isso é normal. Não é a sua mulher, a sua esposa que está assim. É uma mãe. A maioria das mulheres, nesse período, tem uma diminuição da libido. Tá. E cabe ao homem compreender e apoiar a mulher nesse período. Não, sem dúvida. E você disse muito bem, é importante a gente colocar aqui, então, não é uma frescura, não é proibido durante essa quarentena. Essa quarentena nós não deixamos mesmo, o ginecologista orienta a não ter relação sexual, pois pode causar uma infecção. O colo do útero, por estar aberto, o útero está muito suscetível, as artérias ainda estão todas abertas, sangrando muitas vezes, por isso que a mulher tem aquele sangramento logo no pós-parto, isso pode gerar uma infecção, inclusive sistêmica. Então, é proibido porque o homem, quer queira, quer não, ele tem a flora peniana, que são bactérias diferentes da flora vaginal. Então, isso pode causar uma infecção, até porque a imunidade da mulher tende a diminuir um pouquinho por conta do parto. É do parto, e aí a gente começa a pensar em um monte de coisa. Tá amamentando,
acorda de 3 em 3 horas junto com o bebê. O sistema imunológico já não está dos melhores. Já não está dos melhores. Então, meninas, muito cuidado. E meninos, respeitem também, né, as esposas nesse período. Exatamente. Porque não é uma frescura, não é uma questão de mimimi, como não, dizemos assim das mulheres. É uma coisa muito séria, pode gerar uma infecção. Eu não sabia que ia tão além assim. Vai muito além, mas isso cabe ao ginecologista orientar a mulher. Durante o pré-natal, ele já tem que orientar a mulher em relação a isso. Proibir, então, nessa período, quarentena. Sim. Na gravidez não tem problema. Se ela não tiver contraindicações, a relação sexual está liberada. E, inclusive, é indicada. Sim, né? É super benéfico. Inclusive, para o casal, esse entrosamento é muito bom. E faz bem para a criança, não faz, doutor Domingos? Também. Falam que... A mulher libera uma série de hormônios, entre eles as endorfinas, hormônios do bem-estar, e a criança sente essa sensação de bem-estar também. Então, não é para ter medo da relação sexual? De jeito nenhum. O bebezinho está protegido dentro do útero, dentro da bolsa. Quer dizer, não há o menor contato durante a relação sexual com o bebê. Podem ficar tranquilos em relação a isso. Tá vendo, gente? Sem medo de ser feliz, não é verdade? Exatamente. Vai fazer bem pro neném. Então tem que pensar do outro lado, não só o bem pro casal, que isso de fato fortalece, né, o relacionamento, principalmente nessa fase, que é um momento muito especial e importante, mas eu acho que também pensando na criança, né? Nessa liberação de coisas boas, a criança vai sentir tudo. Vamos colocar um Twitter na tela e a gente vai responder daqui a pouquinho. De quem é, Mar? Vitória, beijo pra você, obrigada pelo carinho. Meninos, vou ler daqui, ó. Carol, por que acontece de ficarmos alguns meses sem menstruar e depois volta ao normal? Quando a mulher já tem essa irregularidade menstrual, nesse caso sim a irregularidade é menstrual, porque é a ausência da menstruação, pode ser também vários fatores. Por exemplo, uma síndrome de ovários policísticos pode gerar essa irregularidade menstrual. Outra coisa muito comum que poucas mulheres sabem, mulheres que têm uma atividade física muito intensa, mulheres que malham, vão à academia, principalmente aquelas esportistas, tendem a entrar no que a gente chama de amenorreia, ficar um longo período sem menstruar. Isso porque diminui muito a porcentagem de gordura, né? Tem uma relação. Então, exatamente, diminui muito a porcentagem de gordura. Essa gordura ela tem colesterol, que é precursora do estradiol. Do hormônio da mulher. Então, isso acaba mexendo com o ciclo menstrual. Entendi. Olha, gente, essa relação é importante. Então, muito interessante. Do emagrecimento tem que ser saudável e tem que ficar dentro ali de uma porcentagem de gordura ideal, né? Agora, o ideal nesses casos, que no da Vitória, onde acontece de ficar um longo período sem menstruar e de repente a menstruação vir, precisa também procurar o ginecologista para ver o que está acontecendo. Pode ser que ela esteja com os hormônios totalmente bagunçados. E às vezes uma coisa simples, como a introdução de um anticoncepcional, você consiga regularizar esse ciclo e ela voltar a menstruar normalmente. Inclusive para que ela se sinta bem. Né? Porque tem um lance também de, a gente sabe, quando os hormônios não estão legais, a gente tem aí alguns sintomas que prejudicam a rotina e prejudicam o dia a dia. Então tem que geralmente vem acompanhado com outros sintomas, como o crescimento de pelos, pele oleosa, aparecimento de acne. Então ela tem que ver o que está acontecendo no organismo dela. É só a menstruação que está alterada ou tem outros sintomas que também estão acompanhando essa ausência da menstruação? Então não é normal. Não é normal. Tem que procurar. Tem que procurar o ginecologista. É isso aí, Vitória. Um beijo, obrigada pelo carinho sempre. Vamos falar agora do Papa Nicolau, doutor Domingos? Porque o Papa Nicolau, as mulheres têm pânico. Meu Deus, quando eu vou colher o Papa Nicolau, ai, já sofro uma semana. Gente, é tão tranquilo, não é verdade? E é uma coisa simples, é um exame simples, é um exame que salva vidas. Verdade. Por quê? Ele é um exame de rastreamento de câncer de colo de útero. Se a gente diagnosticar o câncer de colo de útero, a gente vai conseguir diagnosticar precocemente. Se o Papa Nicolau for feito todo ano. E nesse caso, a gente tem basicamente 100% de cura. O recomendado é uma vez por ano? Uma vez ao ano. Agora, se a mulher fica 2, 3, 4 anos sem ir, muitas vezes se já apareceu a lesão no primeiro ano, às vezes a gente detecta a lesão, mas já é tarde demais para um tratamento adequado. Então é super importante, é um exame simples, indolor. Eu vou demonstrar, eu trouxe o material que nós utilizamos, eu vou demonstrar para vocês. Esse daqui é o famoso espéculo, que nós chamamos o bico de pato, vulgarmente, de pato, né? Que essa é a pior parte, digamos assim. Dizem que é a pior parte, mas depende de como ele é colocado. Então, ele é colocado na vagina para que a gente consiga observar e ver o colo do útero lá dentro. Super simples de ser colocado. Quando nós visualizamos o colo do útero é como se fosse uma mão fechada. Vou pedir para focalizar aqui na minha mão, que eu vou mostrar a coleta aqui na mão. Ela é bem assim, é uma mão fechada. Então, nós temos uma espátula que nós introduzimos, colhemos o material da borda do colo, e colhemos o material com a escovinha do colo do útero propriamente dito. A gente gira a escovinha e colhe algumas células. Então, são duas lâminas? Isto é uma única lâmina. Aqui está a lâmina, se puder focalizar a lâmina aqui, é uma lâmina de vidro. O médico vai colocar nesta lâmina
as células aqui que foram do colo do útero e depois as células que ele colheu da borda do colo do útero. E isso aqui, esta lâmina é enviada para o laboratório. Certo. E o laboratório vai analisar as células que estão aqui, de dentro do colo e da borda do colo. E através dessa análise ele vai me dizer se as células estão normais ou se existe alguma célula maligna, se existe alguma célula inflamada, se existe o HPV. Olha só, tudo isso dá Eu pra consigo ver descobrir. várias coisas com o Papa Nicolau. Que bacana. É um exame que demora 5 minutos para ser feito. Verdade. Super simples. Se o médico colher direitinho, adequadamente, é um exame para ser indolor. Se a mulher ficar relaxada, né? Tem aí umas dicas Exato. durante, né, para você ficar relaxado e tal, para não sentir aí, enfim, dor ou qualquer tipo de aflição. Exatamente. Durante o Ele é um exame procedimento. não invasivo. Ele é um exame que não dói, porque o colo do útero ele não tem inervação para doer. Tá. O que a mulher pode sentir, às vezes, quando a gente passa na borda do colo, é uma pequena cólica, porque o útero ele é um músculo e contrai quando a gente mexe. É um desconforto, né? É um desconforto, mas não é para ser um exame dolorido. Tá. Às vezes dói se a mulher já tiver alguma patologia instalada. Às vezes ela já está com um corrimento, já está com uma inflamação vaginal, Entendi. e aí na hora de colocar o espéculo, dói, porque ela já está com algum problema. Entendi. Aí pode Agora, acontecer. nesse caso, doutor Domingos, para as meninas que não tiveram relação sexual, elas podem fazer o Papa Nicolau ou só é indicado para quem já fez relação sexual? Não, podem sim. já Mulheres teve, né? virgens podem colher Papa Nicolau sem problema. E é recomendado? É recomendado, até porque nós temos freiras, por exemplo, que já têm idade Verdade. e têm que colher o Papa Nicolau anualmente, mesmo sendo virgens. E qual é a Existem partir de que Existem idade? espéculos específicos para mulheres virgens, onde a gente consegue colher o Papa Nicolau mesmo em mulheres virgens. Que interessante, É isso bem eu não interessante. sabia. A partir dos 18 anos, então? Ou A gente menstruou, recomenda, menstruou, primeira menstruação, ginecologista uma vez ao ano. e aí vai fazer Se o já Papa tem Nicolau. vida sexual ativa, então, mais ainda. Olha, gente, que interessante. Quantas meninas, então, não se acham aí já aptas Sim. para fazerem um Papa Nicolau porque não tiveram relação sexual? Então, isso não existe. Não existe, até porque muitas vezes a mulher perde a virgindade com 25, 20 e poucos anos e ela já menstruou aos 13, 14. Então ela tem aí 10 anos de defasagem que ela está sem colher o Papa Nicolau. Olha só. E o câncer de colo do útero pode aparecer em mulheres jovens. E é nesse mais caso, incomum, mas pode. O câncer do colo de útero, ele tem algum outro sintoma? Normalmente, É quando muito ele difícil, começa tem a dar sintomas, a doença já está avançada. Entendi. Esse é o grande problema do câncer de colo. Por isso o Papa Nicolau é extremamente importante para o rastreamento. Quando ele começa a dar dor, quando ele começa a incomodar, quando a mulher começa a ter algum sintoma do câncer, muitas vezes ele já está em fase muito avançada e a gente já não tem um tratamento para curar a mulher em 100%. Gente, não tem motivo para não fazer o Papa Nicolau. Fique com a consciência tranquila, faça Exatamente. todo ano Uma seu vez Papa ao Nicolau. ano, uma coisa simples, vocês viram aqui, é 5 minutos para o médico colher, Verdade. super tranquilo. Sem medo, mais uma vez. Exatamente. E agora a gente vai para uma parte também importantíssima. Aprender o autoexame para detectar algum possível nódulo na mama. Exatamente. Isso todas as mulheres têm que saber, né, doutor Domingos? Muitíssimo importante também, o nódulo de mama pode aparecer em mulheres jovens, mulheres de 15, 16, 17, 18 anos e até em mulheres já na menopausa depois dos 60 anos. Então é uma coisa muito comum. E a mulher tem que saber, não porque ela vai fazer o diagnóstico da mama, mas ela tem que conhecer o que a gente chama da arquitetura da sua mama. Porque a mama ela não é igual. Ela tem, tem partes da mama que são mais endurecidas, partes da mama que são mais molinhas. Então ela tem que saber que aquilo lá, quando o ginecologista dela examinou, aquilo é o normal da mama dela. Entendi. Se alguma coisa sair daquele normal, aí sim ela procura o ginecologista o quanto antes. Tá, porque então, às vezes não são nódulos, mas existem mamas mais densas, né? Que parece um granuladinho. Principalmente quem tem prótese também, que é muito difícil palpar uma mama com prótese. Ah, é? Então os exames são mais específicos. Uma coisa que poucas mulheres sabem, o melhor exame para quem tem prótese de mama não é a mamografia, é a ressonância nuclear magnética de mamas. Ah, é? Associada ao ultrassom e não a mamografia. Que interessante. Porque a mamografia, a prótese pode mascarar algumas lesões que a mamografia vê. E aí a ressonância é mais indicada nesses casos. Olha, e a gente sabe hoje que quantas mulheres têm prótese, inclusive já fizemos essa pauta várias vezes, só não ganha da lipo, né? Só não ganha da lipo. Mas está bem perto. Exato. Então, vamos lá, vamos à dica. Aqui nós temos uma mama só para demonstrar como é o autoexame. A mulher deve fazer uma vez ao mês, de preferência no banho, que é um momento que ela já está mais relaxada. Ela vai colocar uma das mãos da mama que ela vai palpar atrás da cabeça, porque colocando a mão atrás da cabeça você estica o tecido mamário, facilita a palpação. E com a outra mão ela vai palpar. Inicialmente ela faz uma palpação completa da mama, por inteira. E um lugar muito interessante que ela tem que palpar é na região dos mamilos e na região da axila. Muitos nódulos de mama crescem na axila.
e a mulher às vezes deixa de palpar a região da axila. Tá. Então, palpar as mamas e a axila. Depois que ela fez a palpação completa, ela vai fazer uma palpação dedilhada da mama. Ela vai dedilhar como se estivesse tocando um piano, realmente. Dedilhar a mama inteira e vai sentir todo o tecido da mama dela, os lugares mais endurecidos, os lugares mais molinhos, e saber que aquilo é o normal da mama dela. Certo. Outro ponto extremamente importante é fazer a palpação, como eu já disse, da areola e do mamilo, e no final fazer uma pequena expressão do mamilo. Muitas mulheres não fazem isso e é muito importante. Por quê? Alguns nódulos de mama e alguns cânceres de mama vêm acompanhados de secreção do mamilo. Às vezes uma secreção branca, tipo leite, às vezes uma secreção transparente, às vezes esverdeada, às vezes cor de sangue. Então, nesse fato, às vezes ela palpa a mama, não sente nada na mama, a mama está normal. Na hora que ela faz a expressão, sai um líquido estranho. Tá. Procure o seu ginecologista. Pode ser somente uma alteração hormonal, essa descarga papilar que nós chamamos, mas pode ser também alguma coisa mais complexa. Tá. Às vezes você tem um nódulo de mama numa região mais profunda da mama, principalmente mulheres que têm uma mama mais densa, uma mama maior, que é difícil conseguir palpar. Tá. Às vezes nódulos de 1, 2 centímetros são difíceis de palpar. Olha. Então, deu uma secreção ou sentiu alguma coisa diferente na mama, procure o ginecologista. Não vai aguardar chegar depois de 1 ano a sua consulta para poder passar. Verdade. Aí, nesse caso, não vai mais ser aquela periodicidade de 1 ano. Ela vai ter que procurar o ginecologista o quanto antes. E para complementar, então, esse autoexame, tem a mamografia, que é Nós recomendada... temos a mamografia, que é recomendada a partir dos 40 anos. Tá. Normalmente, a gente faz uma aos 35 anos. Se for normal, ela começa a fazer periodicamente a partir dos 40. Tá. A não ser que ela já tenha um histórico familiar, tanto de câncer de mama, quanto um histórico pessoal de câncer de mama. Tá. Aí sim essa periodicidade tem que diminuir. Tá. Vai ter que ser um período menor de tempo. Além disso, a mamografia, o ultrassom de mamas O ultrassom é muito eficiente também. é muito eficiente porque ele vê outros tipos de lesões que a mamografia não vê. Tá. Um exame complementa o outro. Mas o mais importante de nós falarmos aqui é da necessidade de falar com o seu médico. Foi feito um estudo, olha que interessante, que se a paciente chegar no médico, o médico não conversar com a paciente, não puser a mão para examinar a paciente e só pedir exames, ele vai chegar no diagnóstico correto em apenas 30% dos casos. Uau. Se a mulher chegar no consultório, o médico não examinar, não pedir exames e só conversar, só souber do histórico, ele chega no diagnóstico correto em 50% das vezes. Olha que interessante. Se ela chegar no consultório, ele não conversar, não pedir exames e somente examinar a paciente, colocar a mão na paciente e examinar, ele acerta o diagnóstico em 80% das vezes. Olha só. Então, daí mostra a importância do médico examinar a paciente, colocar a mão na paciente para examinar. Então, tem que ir ao ginecologista, não tem como escapar. E o que não tem pode faltar numa consulta? Obviamente, totalmente um histórico pessoal e familiar. Tá. O médico tem que pesquisar a fundo isso, porque algumas patologias vêm hereditariamente da mãe ou de irmãs e coisa do tipo. Então, ela tem que saber, o médico tem que saber. Além disso, fazer o exame físico, Tá. ou seja, palpar, examinar, colher um Papa Nicolau e solicitar os exames complementares. Esse conjunto, conversar, saber o histórico, examinar e pedir os exames complementares, o médico vai chegar em 100% do diagnóstico correto. Olha que fantástico. E é isso, claro, a gente sabe que, E é isso que a gente salva quer. vidas. Exato. E também tranquiliza muitas vezes quando tá tudo bem. Eu acho que a gente precisa dessa tranquilidade, né? Porque quantas são as pessoas que vivem aí super preocupadas. E ontem eu toquei nesse assunto na nossa pauta, que a gente estava falando de tireoide. As pessoas abrem o exame, começam a ler e tentam adivinhar E vão o que pro tá Google, ali. né? Vão Vão pro pro Dr. nosso Google. amigo, o doutor Google. Gente, a gente não pode fazer isso. A internet é ótima, mas nem tudo que está escrito na internet é correto. Então tem que tomar muito cuidado, ligue para o seu médico, esclareça as dúvidas com o seu médico, ligue para quem você confia. É verdade. Porque quem está escrevendo na internet, você não sabe a idoneidade daquela pessoa. Sem dúvida. E aí, o susto pode ser muito maior e, gente, desnecessário, né? Exato. Vamos colocar só mais uma perguntinha no Vamos Twitter, que tem uma perguntinha muito bacana, é da Karina, né? Karina, um beijo pra você. Vamos ver, então, o que a Karina quer saber. Meninos, pode chegar um pouquinho mais perto. Obrigada, Luciano Lucas. Aí, ó. O atraso da menstruação pode ser causado por depressão ou algum transtorno emocional? Olha que pergunta interessante. Sem sombra de dúvida. Tem relação? Sim. Mulheres depressivas ou mulheres muito estressadas podem ter uma alteração na menstruação, no fluxo menstrual e na periodicidade da menstruação. Uma coisa muito comum que a gente observa, mulheres que não se protegem contra a gravidez, mas não querem engravidar. Tá. A menstruação atrasa um dia. O simples fato dela ficar pensando que ela pode estar grávida, aquele estresse, a menstruação atrasa quase um mês. Isso pode acontecer, então? Acontece Não é mito. muito, não é mito. Quando a gente brinca, é psicológico, é de fato psicológico e o estado emocional da mulher influencia totalmente o organismo dela. Eu costumo dizer sempre, a mulher é regida por duas coisas,
emoções e hormônios. E hormônios. Qualquer um dos dois que alterar, altera o organismo inteiro. Tem que saber lidar, então, com os dois, né? Exatamente. Agora, já que a gente está falando nessa parte da menstruação e que, enfim, ficou bem explicado que tem ligação, está tudo relacionado, muitas meninas que assistem ao programa, que escrevem sempre pra gente, estão tentando engravidar. Sim. E a gente sabe o quanto isso, né, essa expectativa, quanto isso mexe com a mulher, então pode ter um lado psicológico também envolvendo tudo isso, fazendo com que demore um pouco mais por querer tanto, não é verdade? Exatamente. Então, doutor Domingos, pra gente fechar nossa pauta com chave de ouro, explica pra todo mundo como é que as meninas, então, têm que fazer o cálculo pra ter a relação quando elas querem engravidar. Então, eu costumo dizer o seguinte, a melhor maneira de engravidar é você esquecer. É verdade. Não existe nada pior é do que você ter relação com hora marcada. Olha, estou ovulando hoje. É verdade. É horrível isso. É verdade. Tanto que com a minha esposa, quando nós resolvemos que íamos ter um filho, eu falei para ela, não quero saber o seu dia fértil. Tá. Não quero saber. Só ela sabia. Só ela sabia, mas assim, ela nunca encanou com isso, nunca falou nada. Nós esquecemos do assunto. Tanto que a gente imaginou que nem fosse engravidar tão rápido. Engravidamos no primeiro mês de tentativa. Olha só. Por quê? Porque a gente estava com a cabeça tranquila. Não estava preocupado com isso. Quando a mulher foca muito, uma coisa simples, o estresse. Ele libera adrenalina, cortisol, noradrenalina, uma série de hormônios que mexem com o pH da vagina e, consequentemente, mata o espermatozoide e você não consegue engravidar. Tem isso também? Simples assim. Você não sabia dessa? Simples assim. Sério? O estresse não deixa a mulher engravidar. Tá. Quando ela relaxa, ela consegue engravidar. Tem casos muito comuns de mulheres que estão tentando engravidar e não conseguem. E aquela preocupação, será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou conseguir dar conta do recado? E tenta engravidar e não consegue. Aí vai e resolve adotar, porque não conseguiu engravidar. E aí engravida. Adota. Na sequência, ela engravida de maneira natural. Por quê? Porque ela desbloqueou o inconsciente dela, porque ela já demonstrou que ela consegue dar conta do recado. Ela relaxa e engravida de forma natural. Olha só. Isso é muito comum. Mas, de qualquer forma, quais são os dias férteis para se saberem que é importante? Basicamente, o ciclo menstrual ele pode variar de 25 dias até 35 dias. Tá. A média, 28 dias. Tá. Metade do ciclo, 14º dia, é o dia mais fértil, é o dia da ovulação. Para ter relação sexual, quem quiser programar, 2 dias antes até 2 dias depois desse período da metade do ciclo. E é Se o seu verdade ciclo é de que 30 dias, no 15º dia. É verdade que tem que ter relação dia sim, dia não? Isso, não pode ter várias relações no mesmo dia. Muita gente fala assim, vou ter 5 relações no mesmo dia, que vai aumentar a chance de engravidar. Não. Mentira, porque a produção de espermatozoide diminui. Na primeira relação tem bastante esperma. Na segunda, quando o homem ejacular, já tem uma quantidade 80% menor. Na terceira, mais ainda. Entendi. Então diminui ainda mais a chance. Então dia sim, dia não? Dia sim, dia não, seria o ideal nesse período. Olha só. Desde que o dia sim coincida com o dia da metade do ciclo, que é o dia da ovulação. Tá. E aí conta 2 antes, 2 2 depois. antes, 2 depois. Faz dia sim, dia não, dia sim, dia não. Certo. Meninas, boa sorte. Mas eu acho aí. importante a gente dizer isso, porque quantas mulheres ficam perdidas? Não, mas peraí, o dia fértil é esse mesmo, mas eu não sei mais. Ter isso relação no dia fértil favorece fazer menino. Ah, tem isso também. E 2 dias antes favorece mulher. Menina, então, exatamente. Ainda tem essa. Quem quiser pensar no sexo do bebê, 2 dias antes, então, mulher. Menina, no dia no e dia, pós favorece ovulação, menino. Menino. Tá. É verdade, isso dá certo. Oswaldo sabia que eu estava grávida de menina, é brincadeira. Ele falava, eu fiz o teste e tal, enfim, fazer a sexagem. Ele falava, é menino. Eu falo, não fala, a gente não sabe. Eu tenho certeza que é o João. Enfim, tá vendo? Os maridos espertos. É bom que eu sei que tem muito marido que assiste Você Bonita também. E olha, meninas, eu tenho certeza que chegaram várias dúvidas. Peço desculpas para as perguntas que a gente não conseguiu responder no ar, mas a pauta foi muito completa. Te agradeço mais uma vez. Eu que agradeço. Lembrem-se sempre disso. Procure um médico da sua confiança no tempo certo, que isso, gente, salva vidas e traz qualidade de vida sombra de mesmo. Dúvidas. Obrigada. Mas eu fico à disposição, quem não conseguiu perguntar, pode entrar no site, no Facebook, o que eu puder, na medida do possível, responder. Eu tenho certeza. E tem o Insta também. Tem o seu Instagram. Insta... É Domingos Mantelli, tudo junto. @Domingos Mantelli, com 2 L's, então, e no final, @Domingos Mantelli, pelo Insta, muito legal. Dr. Domingos posta sempre coisas muito bacanas, inclusive os partos lindos. E quem quiser, gente, pode acessar o site, entrar em contato com ele pelo site também, www.domingosmantelli.com.br, domingosmantelli.com.br. Um beijo para a doutora Érica, linda, nossa pequena sereia. Estou com saudades, até semana que vem. Um beijo para as duas. Para as duas. E para Júlia, linda. Obrigada, doutor, mais uma vez. Prazer, Carol. sempre tê-lo aqui. Prazer é meu. E até semana que vem, então, para o nosso bate-papo. Obrigada. Ai, que delícia. Tá vendo?